E aí, gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo muito bem, espero que você esteja tudo bom também, né? E aí, será que a profissão de tatuador vai acabar? Quando eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos nessa área, logo me veio o questionamento sobre o futuro. Será que essa seria a minha profissão pro resto da vida? Ou eu tava sendo apenas mais um piá na vida, cometendo um típico erro juvenil de achar que sabe alguma coisa, quando na verdade não sabe nada. Eu tava descendo a principal rua da cidade que eu morava na época, em direção ao estúdio que eu tava começando minha vida profissional. Eu olhava para os lados e via vários comércios grudados uns aos outros. Açougue, farmácia, papelaria. E dentre eles, um me prendeu a atenção. Foram os sapateiros. Houve um tempo que havia muitos sapateiros. Era um serviço muito saturado porque havia muita procura. O custo de vida era diferente. Um sapato não era tão barato. Era bem mais vantajoso consertar do que comprar um novo. Um ciclo natural das famílias tradicionais da época. Hoje ainda existe a profissão, claro, mas em menor quantidade do que havia há uns bons anos atrás. É uma profissão que, com o passar dos anos, está se tornando obsoleta. O dinheiro mudou e, com ele, o preço das coisas. Hoje já não é mais tão vantajoso como na época mandar arrumar um sapato. É mais rápido e fácil adquirir um novo. Os tempos mudam e, se não soubermos nos adequar, a gente fecha as portas. Descendo a rua e observando esses estabelecimentos, alguns já com aspecto retrógrado, com placas velhas enferrujadas, pinturas velhas e sujas, alguns até com vidro da fachada do lado da porta assim quebrado, substituído por um papelão. Então eu começo a refletir sobre as profissões, inclusive a que eu estava escolhendo. Trabalhos estão subordinados ao ciclo natural das coisas. Evoluem, crescem e podem vir a acabar dependendo do ciclo natural em que a sociedade muda. Como, por exemplo, a substituição dos operadores de caixa ou dos frentistas de postos por autoatendimento. Em muitas cidades maiores, isso já existe faz um tempo. Pensando tudo isso, eu comecei a refletir sobre a minha profissão. Será que ela pode vir a acabar? Como que vai ser o futuro? Eu vou me dedicar anos da minha vida para isso, para então alguém lá na China criar uma máquina que tatue de forma perfeita e me substitua, sem traços trêmulos ou falhas, afinal eu sou humano e, consequentemente, um ser falho. Assim uma máquina poderá fazer o serviço melhor. Todos esses questionamentos eu tive há 7 anos atrás, quando eu estava recém gatinhando na minha profissão e muito pensativo sobre isso tudo. Os tempos já são outros e cada vez mais eu vejo mudanças positivas acontecendo no nosso ramo. Cada vez mais vemos profissionais com diploma entrando no ramo da tatuagem, por exemplo, designers, ilustradores, etc. Isso era algo que não acontecia no passado. Nós éramos vistos como maloqueiros que não deram certo na vida e que então restou apenas isso, riscar as pessoas em troca de uns pila, levando um estilo de vida completamente porra louca. Mesmo na época, alguns tatuadores já não levavam a vida dessa forma, mas foi o estereotipo que foi plantado, né? Hoje, com Instagram, Stories, essas coisas mostrando o nosso dia a dia, isso foi quebrado. As pessoas fazem parte do nosso dia a dia e, consequentemente, elas entendem que nós somos profissionais como qualquer outra profissão. Já estão surgindo algumas ideias de máquinas que tatuem alguns símbolos, algumas coisas em parte da pele bem plana. Trabalhos realmente bem pequenos. E mesmo que isso seja um sinal de substituição humana na nossa área, eu não vejo dessa forma. Porque veja bem, há muitos e muitos anos atrás, a arte não existia. O homem precisava apenas do essencial, daquilo que os ajudavam a sobreviver. Um belo dia, alguém resolveu enfeitar o seu vasilhame de ir buscar água lá no rio, ou então a sua caverna, e então, sem ninguém perceber, fez-se a arte. Muitas áreas desde então foram de forma natural sendo mecanizadas, e conforme a tecnologia melhorava e as coisas foram evoluindo, surgiam cada vez mais máquinas fazendo a função do ser humano. Mesmo surgindo depois a fotografia, ou até mesmo aplicativos que faz a tua foto virar uma pintura com pinceladas como se fosse o Da Vinci que pintou, algo que levaria muito tempo para ser feito por um ser humano. Arte é sentimento. E essa área nunca foi ameaçada pela tecnologia, porque eu acredito que as máquinas são capazes de serem desenvolvidas para fazerem tudo, mas não são capazes de sentir, pelo menos ainda, né? E enquanto elas não sentirem, será impossível fazer arte. O que fazemos é arte. É sentimento. Nós precisamos sentir a ideia, ser sensível ao ponto de captar a ideia que o cliente nos trouxe para transmitir o projeto para o papel, para então depois transmitir de forma ainda mais sentimental na pele, de forma que aquilo encaixe de forma harmônica na pele e que flua
no corpo humano. Nós precisamos sentir para tornar realidade uma obra que faz jus ao que a pessoa sente, a ponto de marcar algo em sua pele que nunca mais vai sair. Com isso sempre em mente, antes de qualquer criação, eu tento fazer o meu atendimento de forma mais humanizada possível. Eu tento entender quais os reais valores para aquela pessoa querer muito fazer uma tatuagem e o que está por trás do pensamento de cada um, seus valores, por que eles estão escolhendo fazer nesses locais, por que tatuagem com cor ou sem cor, qual a crença limitante dele de querer algo com cor ou sem cor. Eu procuro entender tudo isso de forma humanizada. Além das noções estéticas que a gente pode ajudar, a gente precisa também entrar na cabeça da pessoa e tentar captar a essência, captar o porquê que ela está sentada ali na minha recepção, explicando a marca que ela quer fazer em sua pele pro resto da vida e que nunca mais vai sair. Uma máquina jamais conseguirá fazer o trabalho que eu faço hoje. Uma máquina, mesmo sem saber sentir, ela pode fazer símbolos perfeitos em algum espaço plano, alguma coisa do gênero, sendo de forma muito mais perfeita e melhor que a gente. Mas jamais ela conseguirá entender o que ela está fazendo. Ela é apenas programada para fazer, não para pensar o que ela está fazendo. Elas jamais conseguiriam fazer um trabalho que precisa de sentimento para ser realizado, como o fechamento de uma parte do corpo, por exemplo, que remeta a valores familiares. Mesmo que alguém siga nesse plano de desenvolver máquinas que consigam fazer trabalhos pequenos ou medianos em lugares planos, como o antebraço, por exemplo, isso pode ser usado a nosso favor e jamais contra. Nada impede, no futuro, quem sabe, termos em nosso estúdio uma sala com um robô que faz apenas símbolos do infinitos e coisas do gênero. Porém, coisas que precisam de sentimento, de entender valores e tudo mais, coisas que exigem mais capacidade sentimental, terá que ser feita por nós. É claro que eu estou supondo um quadro que pode vir a acontecer no futuro. A tecnologia novamente sendo a nosso favor e jamais contra. Precisamos saber lidar com isso e não entrar em desespero. Nesse caso, é possível que o nosso trabalho se valorize ainda mais, porque mesmo hoje existindo máquinas fotográficas que tiram fotos de paisagens de forma perfeita, ou até mesmo aplicativos que imitam quadros e fazem o teu rosto de forma pincelada, as pessoas continuam movimentando bilhões por ano na economia de um país com arte. Por que as pessoas ainda têm quadros em suas casas de paisagens pintadas à mão, mesmo não sendo tão perfeito como uma fotografia? Porque isso é arte, as pessoas precisam de arte em suas vidas. Por isso o Homem da Caverna, mesmo sem saber, ele criou a arte rupestre. A caverna era a casa dele, ele quis decorar, mesmo contando uma história, ele decorou. Assim como nós decoramos nossa casa hoje. Mesmo que as máquinas tatuem símbolos do infinito de forma perfeita, ainda teremos a mão de obra sentimental e ela será apenas mais valorizada. Vai ter alguém que vai chegar e vai querer fazer na máquina o símbolo do infinito perfeito, mas também vai ter alguém que vai chegar e vai querer pagar mais para ter uma arte criada para ela, com sentimento, com entendimento de valores e valorização daquilo que torna uma tatuagem única. Máquinas são feitas para trabalhar para nós. Felizmente, a arte nunca foi substituída e nunca será. Traça o like, comenta algo, porque quando você comenta me motiva a trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Foi reflexivo esse vídeo, hein? Tamo junto, gente. Tchau!